Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo falando dos objetos sagrados que compõem o espaço sagrado das nossas igrejas. Já falei da mesa eucarística, já falei da mesa da palavra e nesse vídeo de hoje eu falo sobre o sacrário, a importância do sacrário e os seus desdobramentos. E para fazer esse vídeo eu respondo a diversas perguntas que comumente as pessoas fazem em relação ao sacrário, dúvidas que as pessoas têm. Então, se você quer saber mais sobre o sacrário das nossas igrejas, fique nesse vídeo até o final. Antes de falar do tema, eu convido você que passa por esse canal e ainda não assistiu a meus vídeos, ou melhor, não se inscreveu no canal, convido você a se inscrever. Você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos lá então com o sacrário da nossa igreja. A primeira questão a ser tratada é sobre a importância do sacrário. Muita gente imagina que o sacrário é a peça mais importante da nossa igreja. Ela se recobre de importância devido a quem está lá dentro do sacrário, que é Jesus sacramentado. Se você tirar Jesus sacramentado do sacrário, o sacrário perde a sua importância para o altar. O altar é a peça mais importante, a mesa eucarística, e depois do altar vem o sacrário. O sacrário é importante porque Jesus está lá, Jesus sacramentado, a Eucaristia, por isso nós temos toda essa relação de reverência no sacrário, para o sacrário, diante do sacrário. O sacrário é importante porque ali é o receptáculo do Cristo sacramentado. Por isso ele fica lá sempre com uma luz acesa, lembrando aqui está Jesus sacramentado. E aí então todo o nosso comportamento, nossa postura diante do sacrário, no entorno do sacrário muda, porque nós estamos diante de Jesus sacramentado. Outra questão é onde deve ficar o sacrário na igreja? Essa é uma dúvida que vem sendo debatida, discutida há muito tempo, desde o Concílio Vaticano II. Vale lembrar que antes do Concílio Vaticano II, os sacrários eram atrás do altar. Ou melhor, era colado na parede. Não digo atrás do altar, porque o altar também era colado à parede. Então, se celebrava diante do sacrário. Tinha o altar e logo no alto já tinha o sacrário. Depois da reforma litúrgica e das reformas nos espaços sagrados pós-Concílio Vaticano II, o altar se distanciou, se deslocou, se desconectou da parede, mas em muitas igrejas ainda o sacrário continuou atrás. Então, se você pega uma igreja antiga, por exemplo, o sacrário ainda continua lá atrás do altar. É errado isso? Não, não é errado. Mas, devido aos estudos feitos pela liturgia, por entendedores de espaços sagrados, achou-se melhor tirar o sacrário de trás do altar e colocá-lo numa sala à parte, por várias razões, para ter um espaço para oração, para que o padre não fique celebrando de costa para o sacrário, enfim, por várias razões o sacrário saiu de trás do altar nas igrejas novas, nas igrejas que foram construídas após o Concílio Vaticano II, e ele foi para uma sala específica, uma capela específica, onde se encontra o sacrário. Mas, para não mexer em arquitetura, muitas igrejas mantiveram o sacrário atrás do altar. Mas o lugar mais indicado é uma sala específica para o sacrário. Quem pode abrir o sacrário? Essa também é outra questão muito comum entre as pessoas, sobretudo entre os mestres e ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. Quem pode tocar no sacrário, manipular o sacrário, mais especificamente abrir o sacrário? Quem pode abrir o sacrário é só o sacerdote, diáconos e mestres, ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. Não pode qualquer pessoa chegar lá e manipular o sacrário, abrir o sacrário. Tocar no sacrário não tem problema. As pessoas às vezes vão rezar e colocam a mão no sacrário, não tem problema nenhum. O que não deve ser feito é abrir o sacrário e tocar direto na Eucaristia lá dentro do sacrário. Quem faz isso são apenas ministros ordenados, ministros ordinários ou ministros extraordinários. Mas o povo em geral não
deve, não pode abrir o sacrário, tocar direto na Eucaristia dentro do sacrário. Uma outra questão pode-se colocar flores no sacrário? O sacrário pode e deve, se tem uma capela, e mesmo que ele esteja atrás do altar, sempre existe um espaço ali para um vaso, mas que não seja flores artificiais. Se você escolher colocar flor no sacrário, do lado do sacrário, no entorno do sacrário, que sejam flores naturais. Essa é a recomendação da liturgia. Uma outra questão é sobre a quantidade certa de partículas que devem ficar no sacrário. Olha, existem várias recomendações em relação à questão das flores no sacrário. Talvez você esteja escutando, está passando um caminhão de som agora nesse momento ali, e o som está pegando. Eu vou desligar um pouquinho aqui até ele passar. Bom, o caminhão das ofertas já passou, voltamos ao nosso tema. Bom, a quantidade de hóstias no sacrário. A quantidade de hóstia no sacrário é sempre o mínimo possível. Não deixar acumular muita hóstia consagrada no sacrário, porque aquela reserva é para os doentes, é para levar para os enfermos. Então não precisa ter muita hóstia no sacrário. O importante é que se consuma quase todas as hóstias nas missas para não ter acúmulo. Sacrário não é depósito de Eucaristia. Sacrário é um reservatório para os enfermos, doentes, aqueles que não podem vir à missa. Mas não é para ser um depósito, tornar um depósito de hóstias consagradas. Outra questão é, posso comungar e rezar diante do sacrário? Essa é uma dúvida muito comum e muita gente nem pergunta, né? Ela acaba comungando e já se dirigindo diante do sacrário para rezar. Não tem sentido nenhum fazer isso, porque nesse momento que você comungou, você se tornou um sacrário. O sacrário é você. Então você está com Cristo no seu coração. O mesmo Cristo que está no seu coração, o mesmo Cristo que você recebeu na comunhão, é o mesmo que está lá no sacrário. Então não tem razão de você se deslocar do seu local, do banco onde você está, para ir rezar diante do sacrário. É uma redundância espiritual, uma redundância teológica fazer isso. Não tem sentido. Outra questão é se pode fazer a adoração na Capela do Santíssimo. Pode-se fazer adoração na Capela do Santíssimo. Vale lembrar que a adoração consiste na exposição do sacramento da Eucaristia, seja ele numa âmbula, seja ele num ostensório ou custódia. O importante é que ele esteja exposto. Então, se você está na Capela do Santíssimo, devidamente organizado, obviamente que não é qualquer pessoa que deve ir lá pegar o Santíssimo para fazer adoração. Sempre uma adoração deve ser comunicada ao pároco, deve ser feita por pessoas que podem manipular, tocar na Eucaristia, como foi dito antes. Mas quanto ao local, desde que ele seja um local digno, não tem problema. E a Sala do Santíssimo é um local digno, então pode sim fazer adoração na Capela do Santíssimo, é só expor o Santíssimo e fazer a adoração ali. Quando apagar as luzes do sacrário? É uma outra questão também, assim, que às vezes as pessoas perguntam. A luz do sacrário só se apaga quando o sacrário está vazio, no sentido de que ele for ficar vazio por muito tempo. Que é o caso, por exemplo, na noite da Quinta-feira Santa, quando há a transladação do Santíssimo para uma capela do repositório, onde o sacrário fica vazio. Então, nessa noite da quinta para sexta-feira santa, ali então abre-se o sacrário, deixa ele aberto, com a porta escancarada e a luz apagada, para que todos vejam que o sacrário está vazio. Então, luz apagada no sacrário significa sacrário vazio. Luz acesa significa que ali tem Eucaristia. Uma outra questão no levar a Eucaristia até o altar, a porta do sacrário deve ficar aberta? Geralmente os ministros fazem essa pergunta. Se você trouxe todas as partículas consagradas para o altar, a porta deve ficar aberta. A regra é essa. Ficou a Eucaristia no sacrário, a porta deve ficar fechada.
veio todas as partículas consagradas, a Eucaristia para o altar, na hora da comunhão, a porta deve ficar aberta. A regra é essa. Como devo proceder diante do sacrário? Diante do sacrário, quando nós chegamos diante do sacrário, que tem a Eucaristia lá, que a luz está acesa, nós devemos fazer a genuflexão, que é aquela reverência com o joelho direito até o chão. Nós fazemos genuflexão somente diante do sacrário, diante do Santíssimo. Então, quando você chegar diante do sacrário, que tem a Eucaristia, você deve, primeiramente, fazer a genuflexão e depois rezar ou pegar a Eucaristia, se for buscar a Eucaristia, mas sempre dentro do sacrário se faz a genuflexão. Posso guardar âmbulas vazias no sacrário? Claro que não. O sacrário, como eu disse, não é depósito, não é armário. Se a âmbula está vazia, ela tem que estar lá no armário da sacristia e não dentro do sacrário. Quem deve cuidar do sacrário? Quem deve cuidar do sacrário são os mestres, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. O que significa cuidar do sacrário? É trocar aqueles panos que ficam dentro, trocar o conopeu, que é aquela cortininha que muito sacrário tem na frente, limpar o sacrário se ele estiver com pó, ver se tem Eucaristia dentro do sacrário, que às vezes o sacrário está vazio, a luz continua acesa, ou se o sacrário está vazio, apagar a luz, enfim. Esses cuidados quem deve ter, estar sempre atento ao sacrário, são os mestres. E aí combinar entre eles quem é que vai fazer isso, porque ontem muitos mestres também vão ficar esperando para o outro e acaba ninguém cuidando, né? Então é importante que se combine quem é que vai cuidar, pode ser uma escala semanal, também manter as flores no sacrário, enfim, isso é um cuidado que deve ser feito pelos mestres. Outra pergunta é: a capela do Santíssimo deve ficar aberta para a oração dos fiéis? Depende do lugar da igreja. Se a igreja for num lugar tranquilo, que não tem roubos, cidades do interior, ela pode ficar aberta. Agora, se é uma cidade onde tem vândalos, então é importante que fique fechada, que você sabe o que um vândalo é capaz de fazer dentro de determinados espaços, né? Nós tivemos aí recentemente, naquele espaço nobre do nosso país, os vândalos que foram lá e depredaram tudo. Imagine que eram pessoas ditas cristãs, em defesa da família, da pátria, dos bons costumes, e tiveram essa prática abusiva, essa prática condenável de pessoas que mostraram que não são pessoas de bem, não. Se isso aconteceu lá, isso pode acontecer dentro da igreja. Então, ter todo cuidado também. Só deve ficar aberto se o lugar for seguro. Se é um lugar que não tem segurança, não deve ficar aberta a Capela do Santíssimo. A outra questão é: há uma regra para a confecção de um sacrário? O sacrário deve ser uma peça digna. Então há pessoas especializadas, indústrias especializadas em móveis sacros que fazem sacrários. Não pode ser qualquer pessoa. Mesmo que seja uma pessoa que não seja especializada, se a peça for uma peça nobre, uma peça digna, ela pode ser feita. Mas aí quem vai dar o aval é o pároco, o padre, que vai acompanhar essa confecção do sacrário dentro das normas que pede a igreja. Capelas que não têm sacrário, o que fazer com a Eucaristia que sobra numa missa? Capelas que não têm sacrário devem ser consumidas todas as Eucaristias na missa. Ou então o padre deve levar de volta para o sacrário da igreja matriz, mas não deixar no local. Então, capelas que não têm sacrário, ou se consome toda a Eucaristia, ou se leva de volta as que sobraram para colocar no sacrário da igreja matriz. Essas são algumas perguntas sobre o sacrário. Bom, o mais importante de tudo, para encerrar esse vídeo, queria dizer para vocês, além desse comportamento de respeito com o sacrário, é você respeitar o seu semelhante. Seu semelhante é um sacrário vivo, sobretudo quando ele comunga.
Mas não é só no momento que ele comunga. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. De nada adianta você ser piedoso, rezar diante do sacrário e depois você desrespeitar o seu irmão, você trair o seu irmão, você caluniar o seu irmão. Há pessoas que fazem isso, sabiam? São pessoas também que se dizem cristãs. Elas têm a cara de pau de comungar e depois falar mal do irmão. E às vezes ela comunga a Eucaristia que o próprio padre consagrou, obviamente, e depois ela fala mal do padre, ela calunia o padre, ela difama o padre. Você acha que essa pessoa comunga de fato? Então, quando isso acontece, mostra que a pessoa não é cristã, ela não está comungando. E isso se agrava quando se trata de um ministro extraordinário da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. Um ministro extraordinário da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística, que fala mal do seu padre, que fala mal de um consagrado de Deus, essa pessoa não é digna de comungar, ela não é digna de ser ministra da Eucaristia, ela não deveria nem estar na igreja, ela teria que se converter primeiro. Então, quando isso acontece, mostra pessoas que não entenderam o que é ser cristão de fato, embora estejam ali distribuindo a comunhão, e às vezes rezando diante do sacrário, às vezes fazendo corrente de oração, fazendo louvores. Pense nisso, se você é uma dessas pessoas que pensa que é cristã, mas tem posturas que não são cristãs. Vale a pena refletir sobre isso. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção. Deixa aí também seus comentários, sempre respeitosos, obviamente. E compartilhe esse vídeo com mestres da sua comunidade, com membros de equipe de liturgia, equipes de celebração. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.